sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante, principalmente para o continente africano, que é efetivamente o processo do neocolonialismo que ocorreu na África. Nós estamos falando na segunda metade do século XIX. A África foi colonizada, explorada por nações europeias, principalmente Reino Unido, França, Holanda, Bélgica e Alemanha. Esse período que tratamos então foi conhecido por neocolonialismo, ou seja, o processo neo, dentro da palavra, é um novo formato, uma nova forma de colonizar esse território, com a justificativa, de desenvolver o território, mas a gente vai efetivamente observar que traçou-se por outros caminhos aí. Como a Europa passava por um processo da Revolução Industrial, necessitava de matérias-primas. E nesse sentido, a gente vai observar que na África vai poder se retirar muito dessas matérias-primas, que elas vão ser industrializadas, esses materiais vão ser industrializados nesse grande polo que é o período da Revolução Industrial, que vai concentrar grande parte das indústrias na Inglaterra. Então essas matérias-primas elas são efetivamente um dos aspectos importantes, bem como também outros materiais que vão ser encontrados na África em grande quantidade, como ouro, pedras preciosas, que vai atrair também os olhos de grandes nações europeias para então, nesse sentido, colonizar esse território e dominar, Em outras palavras, a gente pode pensar também que foi um certo domínio, um controle que se teve sobre esses territórios. Nós estaremos apresentando aqui 5 características importantes com relação a esse processo histórico, esse período histórico. Vamos então à nossa primeira característica. A primeira ocupação. Então a primeira ocupação foi um evento imperialista que ocorreu entre 1830 e 1857, quando os franceses realizavam sua conquista na Argélia. Então aí a gente tem um dos primeiros territórios aí que foram conquistados pelos franceses. Em linhas gerais, a conquista recuperou o prestígio francês, perdido após as guerras napoleônicas, e assegurou grandes lucros com o país. Como a gente pode perceber, citamos anteriormente, a questão desse território apresentar diversas matérias-primas, bem como também minérios de grande porte e também pedras preciosas, bem como o ouro também nesse território. Logo em seguida, foi a vez dos franceses entrarem na Tunísia, fixaram seus domínios e a África Ocidental Francesa e na África Equatorial Francesa. Então, esses territórios aqui foram de domínio francês, que efetivamente exploraram grande parte de todas essas riquezas que estavam disponíveis. Tal como o domínio também contou com a conquista de Madagascar, bem como também de Marrocos. Percebam vocês que já vai aumentando esse território, consequentemente, os lucros cada vez também maiores. Vamos à nossa próxima característica? Política e guerra. Como estratégia de dominação, foram usadas negociações políticas, manobras militares e religiosas dentro desse território. Para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Estes levavam produtos da terra, enquanto forneciam armas aos africanos. Percebam vocês que já tem todo um processo de negociação que ocorre dentro dessa fase, a fim de expandir o território, os próprios europeus aliavam-se às tribos, participavam das guerras travadas entre elas. Então aí você já percebe a estratégia de como eles vão adentrando esse território. Assim garantiam mais terras aos aliados poderosos. Então é uma das formas que a gente tem, que os europeus utilizaram-se desses mecanismos para adentrar as terras, bem como também dominar esse território. Vamos à nossa próxima característica?
Religião e ideologia. A religião cristã forçou a ideia de inferioridade àquelas que eram praticadas ali dentro de um princípio politeísta, que é uma característica da religiosidade africana. Ali os missionários, demonizavam os costumes dos deuses e conquistaram também as mentes de muitos daqueles que eram nativos africanos. De certa forma modificando esse cenário, trazendo uma perspectiva diferenciada da religiosidade. Então aquilo que era tradicional entre os africanos foi aos pouquinhos sendo modificado, mas é lógico que nós temos a resistência que vai existir até hoje, nós temos a cultura e a religiosidade existindo de forma tradicional ainda nesses povos. As teorias raciais, como o darwinismo social, e o mito do homem branco, sustentavam a exploração das riquezas naturais entre os africanos. Isso é uma concepção que é presente dentro desse processo. O argumento era apoiado na tese que os africanos estavam dentro de uma condição de bárbaros ainda, e precisavam ter a contribuição dos europeus para alcançar um grau de desenvolvimento à sua civilização, que efetivamente nós percebemos que não ocorreu e sim foi um processo claro de exploração desse território. Vamos então à nossa próxima característica. Partilha da África. O ápice do imperialismo, que viria em 1885, com um acordo selado na Conferência de Berlim, que garantia a liberdade comercial de todos os países em certas áreas dentro do território africano. Igualmente, a reunião serviu para determinar as fronteiras do território africano para cada um desses países. Após a Conferência de Berlim, a África foi dividida em 50 estados, independente da concepção natural que já era um processo das próprias tribos existentes. Então, independente desse processo, se dividiu e muitas dessas tribos perderam a sua identidade territorial e foram divididas pelos europeus. Em termos, os acordos não respeitavam as divisões étnicas tradicionais. Isso faz com que você tenha rupturas dentro de cada um desses territórios. E, obviamente, gerou aí impactos catastróficos dentro dessa região, onde você vai pegar, por exemplo, uma determinada área e dividi-la no meio a seu bel prazer. Então isso foi uma das coisas que ocorreu através desse processo da partilha que ocorre entre esse novo formato que nós teremos aí na África. Vamos então à nossa próxima característica? O neocolonialismo. Então o neocolonialismo é um processo de descolonização da África, das antigas nações imperialistas que buscavam seguir um relacionamento espacial entre os países. Enquanto isso, a gente vai pensar que esse processo, que é a entrada dos países europeus nessa região, com esse intuito de desenvolvimento, vai ser chamado então o neocolonialismo, uma nova forma de colonização, ou seja, aquela relação entre os estados soberanos europeus, e muitos estudiosos entendem que esse é um processo novo de exploração que vai ocorrer na África, de uma forma geral. Então falamos aí do continente. Então dentro dessa concepção, o processo de exploração ele toma um novo formato, Nós temos aí países importantes que vão fazer parte desse processo, que é a Grã-Bretanha, a França, Portugal, Bélgica e Espanha, vão estar dentro desse contexto de um processo de exploração desse território, retirando grande parte das riquezas naturais, levando para a Europa, industrializando matérias-primas e efetivamente tendo altos lucros em cima disso. Então a África ela passa a ser um território de exploração, até que mais tarde nós temos aí os processos de independência que vão ocorrer nesse continente, tão belo, um continente tão cheio de cultura e riquezas que foi efetivamente explorado por países europeus. A todos vocês, espero que tenha contribuído e nos encontramos no nosso próximo Flash da História.